Então, gente, como eu estava falando, a gente continuando aí falar sobre o calor específico, cada substância tem o seu valor de calor específico e para cada substância esse valor é uma constante. Tá? Por exemplo, a gente vai usar muito o calor específico da água. Tá? E esse calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Tá? Agora eu coloquei aí para vocês, por exemplo, do ferro. O calor específico do ferro é 0,11 gramas calorias por grama grau Celsius. Tá? Então, cada substância tem o seu valor. E o detalhe muito importante, né? A gente olha aí o calor específico da água como sendo 1 caloria por grama grau Celsius, parece um valor muito pequeno, mas na verdade não é, tá? A água é a substância que possui o maior calor específico entre todas, tá? Você vê que todas as outras que a gente for ver por acaso aí, vai ser sempre 0, alguma coisa, e o da água vai ser 1. Tá? O que isso significa? Significa o seguinte, que a água é a substância que mais precisa de calor para ser aquecida, tá? E também é que mais demanda perder calor para ser resfriada. Quer um exemplo disso? Um exemplo bem simples? Estou fazendo meu café da manhã. Coloco 1 litro de água e 1 litro de leite para ferver. Juntos, né, em leiteiras iguais, em fogos iguais. Se você botar 1 litro de cada nas mesmas condições, quem ferve primeiro, o leite ou a água? Bom, se quiser, faça a experiência aí na casa de vocês. Vocês vão ver que com certeza o leite ferve primeiro. É claro que o leite sempre espera a gente olhar para o lado para ele ferver, para sujar o fogão todo, né? Isso faz parte. Mas o leite sempre vai ferver primeiro que a água, tá bom? Em contrapartida, se você ferveu o leite, ferveu a água, for tomar um banho, quando você voltar, o leite já está gelado de novo, mas a água ainda está quente, tá? Porque a água demora muito para aquecer, precisa de muito calor para ser aquecida, mas também precisa de perder muito calor para ser resfriada, tá? Então, ela demora para aquecer, mas também demora para resfriar, tá? Tudo isso por conta da diferença do calor específico entre a água e o leite. O da água é bem maior, então precisa de maior quantidade de calor. Tudo bem, amores? Alguma dúvida? Não, tem certeza? Então, olha só, eu botei um exemplo aí de um exercício de calor específico, usando a fórmula que a gente acabou de ver. Quantidade de calor é igual a massa, M, vezes o calor específico, C, vezes a variação de temperatura, que é o ΔT. Tá legal? Olha aí o nosso exemplo. Em uma panela foram colocados 1,5 kg de água em temperatura ambiente, 20 graus Celsius. Ao ser aquecida sua temperatura para 85 graus Celsius, considerando que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, calcule a quantidade de calor recebida pela água para atingir esta temperatura. Bom, o primeiro cuidado que a gente tem que tomar aí, amores, é com a nossa massa, tá? A massa da substância tem que estar sempre em gramas, para a gente poder calcular essa quantidade de calor em calorias, tá bom? Então, o primeiro passo é transformar 1,5 kg em gramas. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai lembrar que 1 quilo tem 1000 gramas, não é isso? Então, 1,5 vezes 1000, a gente vai ter 1500 gramas, tá legal? E a variação de temperatura? Subiu de 20 para 85, né? Então, qual foi a variação de temperatura? Saindo de 20 para ela chegar em 85 graus, ela aumentou em 65 graus, concorda? Então, a variação de temperatura vai ser 65 graus. Na dúvida, é só fazer temperatura final menos temperatura inicial. 85 menos 20, 65 graus Celsius. Tá legal? E o calor específico, o exercício também me deu, e a gente já tinha comentado agora há pouco que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, substituindo aí na nossa fórmula, Q igual a MC ΔT, o M 1500, vezes o C, que vale 1,
vezes a variação de temperatura, 65. Então, 1.500 vezes 1.500 vezes 65 vai dar 97.500 calorias, tá? Se eu quiser colocar em quilocalorias, a gente divide por 1.000, 97,5 quilocalorias. Qualquer uma das duas respostas estaria correta, tá bom? Depende de como, se for uma questão objetiva, de como a resposta está sendo apresentada, ou em calorias ou em quilocalorias. Por isso que é sempre bom a gente saber as duas para poder marcar a opção correta aí, se for uma questão objetiva. Tá bom, amores? Então, no próximo a gente já vai falar de calor latente.